Fala galera do Cinepop, aqui é o Thiago Nola e hoje eu trago pra vocês um vídeo de primeiras impressões da segunda temporada de The Last of Us, que estreou no último domingo na HBO e na Max. Então continua assistindo e vê o que a gente achou do primeiro episódio. Você jurou. The Last of Us não se sagrou como uma das maiores séries dessa década e uma das mais aclamadas também, por qualquer motivo. Os showrunners Craig Mazin e Neil Druckmann construíram uma narrativa que não apenas se apoiou no incrível jogo original que conquistou fãs ao redor do mundo, como também expandiu essa narrativa em uma obra-prima televisiva que ninguém poderia imaginar que daria tão certo. É claro que a gente conhece o peso dramático e o peso criativo da HBO, mas em questão a adaptações de videogames, a gente sabe que as coisas não funcionam muito bem. Felizmente, The Last of Us veio para mudar isso e, mesmo 2 anos depois da estreia da primeira temporada, que aconteceu lá em 2023, ela é considerada uma das melhores, se não a melhor adaptação de videogames de todos os tempos. E agora nós somos convidados a retornar para esse mundo distópico e pós-apocalíptico com a estreia da segunda temporada. Começando logo depois dos eventos incríveis do final da primeira temporada, em que o Joel, interpretado pelo Pedro Pascal, resgatou a Ellie, interpretada pela Bella Ramsey, da facilidade dos vagalumes, matando praticamente todo mundo, incluindo a Marlene, que é interpretada pela Meryl Dandridge. Nós agora acompanhamos os dois protagonistas voltando para aquela comunidade praticamente idílica em que o irmão do Joe mora, o Tommy, interpretado pelo Gabriel Luna, em Wyoming, em que a relação dos dois passa por altos e baixos, mas mais baixos do que altos. Logo no primeiro capítulo, nas primeiras cenas, a gente percebe que essa relação intrínseca de pai e filha entre o Joel e a Ellie começou a passar por inúmeras instabilidades e agora eles procuram encontrar um outro objetivo. A Ellie, ela quer se mostrar independente e capaz de proteger aqueles que ela ama, sem a ajuda total do Joel, que ficou encarregado de cuidar dela na primeira temporada e agora está inclusive em terapia para poder entender o que está acontecendo e entender o seu lugar dentro dessa comunidade. Então, o primeiro episódio, ele é um pouco mais lento do que a gente espera dessa adaptação de The Last of Us. E eu já posso comentar que a segunda temporada não vai seguir à risca o segundo jogo. E não faz o menor sentido, porque é uma mídia diferente, é necessária uma adaptação diferente. E a gente precisa ter essa expansão. Como a gente viu na primeira temporada, a gente tem um episódio dedicado inteiro ao Bill e ao Frank, que é o melhor episódio da temporada e o mais emocionante. Então a gente sabe que o Craig Mazin e o Neil Druckmann sabem o que estão fazendo. Mazin fica responsável pelo roteiro e pela direção do primeiro episódio para poder reapresentar a gente ao mundo e apresentar novos personagens que terão muita importância nessa narrativa e que são encarnados de forma irretocável por um elenco estelar. Falar do Pedro Pascal e da Bella Ramsey parece redundante, porque os dois fazem um trabalho incrível e logo no primeiro episódio, na cena em que o Pedro Pascal se consulta com a psicoterapeuta Gale, que é interpretada por ninguém menos que Catherine O'Hara, a gente sabe que tanto ele quanto ela vão ser indicados ao Emmy e merecidamente, porque a carga dramática tá muito maior e agora existe espaço para deixar de lado algumas introduções e explorar ainda mais esse drama intimista dos protagonistas dentro de um cenário pós-apocalíptico. Além desses dois e além da Catherine O'Hara, que aparece em breves sequências e já causa um impacto gigantesco, ela tá praticamente irreconhecível porque a gente lembra dela em produções de comédia, como por exemplo Esqueceram de Mim, o clássico dos anos 90, ou até mesmo Schitt's Creek, pela qual ela levou o Emmy pra casa. Aqui é outro nível de versatilidade e além desses três, a gente tem, por exemplo, Isabela Mercê, que já encantou a gente com inúmeras performances muito boas, como a Dina, o interesse romântico da Ellie, trazendo uma humanidade, uma leveza e uma jocosidade que são apaixonantes e nutrindo de uma química espetacular com a Bella Ramsey. A gente tem o Ian Mazzino como Jesse, que é um membro dessa comunidade onde eles estão vivendo e que traz um senso de proteção e de responsabilidade que tanto a Ellie quanto a Dina não têm ainda, mas que serve como uma espécie de mentor.
E nós temos a introdução da icônica Abby pelas mãos de Caitlyn Dever, que tá ganhando ainda mais espaço nessa indústria do entretenimento e que já mostra na primeira sequência, a primeira sequência que abre o episódio, ela mostra que ela veio pra ficar com um desejo vingativo de matar o Joel por ele ter assassinado vários entes queridos na batalha contra os vagalumes no finalzinho da primeira temporada. Então a Caitlyn Dever, ela ainda tem muito espaço para ser explorada e ela é introduzida da melhor maneira possível para deixar a gente instigado para as próximas semanas. Existem outros atores e atrizes que também fazem um trabalho muito, muito bom, mas esses são os que chamam mais a atenção e os que provavelmente vão cair no gosto do público. Mesmo aqueles que não tenham jogado, porque a gente não precisa ter jogado os games para poder entender essa narrativa. E, numa questão mais técnica, mais artística, Craig Mazin expande esse universo com mais fúria apaixonante do que nunca. E mostrando que agora nós temos um cenário muito mais épico com o qual trabalhar. E muitas outras subtramas que vão convergir em o que a gente pode apenas esperar, um épico season finale para uma já confirmada terceira temporada. A gente não sabe o que vai acontecer, a gente precisa esperar as próximas semanas, mas pelo que ele apresentou pra gente até agora, nesse primeiro episódio, nós sabemos que a segunda temporada vai ser tão icônica e tão bem feita quanto a anterior. Bom, gente, essa foi minha brevíssima crítica em vídeo das primeiras impressões da segunda temporada de The Last of Us. Não quero dar muitos spoilers, porque quero que vocês aproveitem. Novamente, o ritmo desse capítulo de reestreia é um pouco mais lento, mas não tira o brilho artístico, criativo e técnico de uma equipe extremamente talentosa. Então, se vocês ainda não tiveram oportunidade de assistir, convido vocês a assistirem. Tá disponível lá no catálogo da Max, com exibição dos episódios a cada domingo. Voltem aqui para vocês comentarem o que vocês acharam. E muito obrigado por assistirem a essa crítica. Até a próxima.